A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26, Vivo Fibra e também pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br e no meu canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever e participar do canal A Bola Não Para, do meu programa A Bola Não Para, no meu canal no YouTube. Se inscreva lá toda segunda-feira, de forma simultânea. 8 da noite, tem A Bola Não Para no canal de São Paulo, no meu canal no YouTube. Muito prazer, vou conversar com o Luiz Eduardo Manfrinati, que é psicólogo ligado ao esporte, psicólogo do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Luiz, muito obrigado por atender aqui o programa Bola Não Para. Tudo bem com você, Luiz? Tudo ótimo, Fred. É um prazer estar aqui com você, poder participar aqui dessa entrevista, poder participar de todo esse programa que é muito bacana aí, uma iniciativa muito legal. Legal, obrigado, viu, Luiz, por atender nosso convite. A gente fala muito de psicologia no esporte, mas como eu sempre faço, como de praxe, como é um programa, como se fosse uma biografia, uma história do profissional ligado ao esporte, eu gosto de pegar sempre o início, né, Luiz? Esporte, você sempre gostou de praticar? Gostava? Luiz não gostava tanto antes da gente chegar à psicologia. Como que o esporte caminhou com você na sua vida aí, Luiz? Olha, uma ótima pergunta, Fred, porque eu lembro na época da faculdade de psicologia que se falava muito que os psicólogos às vezes tinham mania de fugir dos esportes, né? E, enfim, então é algo curioso, é um pouco nadar contra a corrente, em certa forma, mas eu sempre gostei muito de esporte. Minha família, meu pai trabalha com esporte, sempre trabalhou, eu já joguei, não profissional, né? Mas já pratiquei, ainda pratico muitos esportes, então é algo que eu sou apaixonado, não só pelo esporte em si, mas pela competitividade, pela estrutura do jogo. Acho que é algo que é fascinante. E que modalidade você praticou mais, assim, Luiz? Olha, eu tentei jogar futebol, Fred, só que não deu para mim, cara. Assim, nem no gol dava, não tinha jeito muito não. Eu gostava de observar tudo, mas o negócio não era futebol, não. Eu passava vergonha. Mas eu descobri que eu era melhor com esportes com mão, então eu joguei vôlei um tempo, e atualmente eu ainda jogo num time de futebol americano. Eu sou Opa! quarterback de um time de futebol americano. Quarterback você é? Que beleza, hein, Luiz? Pois é, um pouco atípico, né? Mas a gente se mantém ali no esporte dessa forma, né? É um time que é um time amador ou só treinam, ou vocês jogam, competem aí? É legal saber isso aí, porque o futebol americano tem crescido muito no Brasil, né? De uns tempos para cá, né? É, A NFL sendo transmitida aí via ESPN muitas vezes, né? Até para o Everaldo Marques, que agora está no Sport TV, mas transmitiu muito o esporte, eu conheço, sim. estudamos juntos na faculdade, então eu conheço muito bem o Everaldo, há muitos anos, começamos também a carreira juntos na Jovem Pan. Mas vocês jogam normalmente competições assim? Como que é? Sim, sim. A gente é um esporte amador, né? Tá, como você comentou, tem crescido muito no Brasil. Ele ainda tem grandes problemas por conta do custo para você jogar, né? A gente sabe a realidade do brasileiro e a gente sabe que muitos dos atletas eles têm condições mais dificultadas. E é um esporte que requer uma questão financeira, né? Por conta dos equipamentos, todos são vem do estrangeiro, então isso acaba colocando uma limitação para a prática. Mas tem crescido bastante, né? Tem alguns projetos bem legais. O time que eu jogo é um time aqui do bairro da Moca, né? O Moca Destroyers. A gente joga o campeonato nacional, então já tem toda uma estrutura aí que, enfim, é bacana para se colocar em movimento. Tudo tem uma certa competição, mas ainda amador, né? Legal, bacana. Ô, Luiz, e aí a psicologia, como que entra na sua vida, né? A psicologia. Você sabe que no curso de jornalismo, no primeiro ano da Faculdade de Comunicação Social, a gente tem a matéria psicologia, a gente tem. E é bem interessante, é bem bacana, porque a gente vê esse aspecto humano, né? Porque todo jornalista tem esse lado, né? Parece que às vezes a gente é meio distante, porque a gente traz notícias, às vezes tem que fazer perguntas mais duras, parece que, nossa, esse cara não tem coração, mas não é isso, né? Mas a psicologia tenta humanizar também, deixar uma coisa mais próxima, né, da compreensão humana, né? Mas, e no seu caso, como que foi, como que surgiu a psicologia para você?
Olha, a psicologia, ela é um curso que eu sempre gostei por conta do relacionamento humano, né? Só que inicialmente eu tinha pensado, né, que era algo que eu queria para o aprofundamento e, como eu comentei, meu pai, ele trabalha com marketing esportivo, ele sempre gostou, então eu sempre tive muito ligação. Só que eu via desde o início que não era para mim essa parte de marketing e esporte de uma forma geral. Então, quando eu entrei na faculdade de psicologia, né, eu entrei pensando em ter uma gama ampla de atuação, até como você comentou, né, a gente vê a psicologia, ainda mais no contexto atual, crescendo bastante, né, não só em relação ah, a performance, mas principalmente voltado para a questão de saúde, questões de cuidado e bem-estar. Então, a minha ideia inicial era porque eu podia ter uma gama mais ampla de possibilidades, seja voltadas para business, seja neuromarketing, e, enfim. E aí eu acabei conseguindo juntar um pouco, né, do esporte com a psicologia, e foi algo que eu gostei muito. Na época ainda não tinha, enfim, não era tão divulgado, apesar de não ser uma disciplina muito nova, né, ela não é obrigatória nos cursos de psicologia. Então, são os primeiros interessados, hoje em dia já cresceu bastante, mas ela era obrigatória no curso de educação física. É. E que e eu acabei correndo pelas bordas, ali, indo procurando, desde o início da faculdade, fui indo em congressos, fazendo muitos contatos, né? Eu me recordo que a pessoa que virou meu coordenador do mestrado, ele falava assim, que eu ensinei para ele, né, o que era psicologia do esporte, e ele só me passou a estrutura ali, né? Então, foi assim que eu acabei entrando. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre a área, sobre a questão dos atletas, e fui me apaixonando pela área, tive um bom apoio, né, da minha família que estava ligada ao esporte. Então, começou como uma possibilidade, né, como uma opção a psicologia e a maior motivação, né, para trabalhar com isso. Bacana. Ô, Luiz, aproveitando, né? E aí, como vem o esporte, né? Quando você já foi formado, você se formou, você já foi para a área esportiva ou você iniciou em qual modalidade, qual a campo de atuação, área de atuação na psicologia, fazia atendimento de consultório, como que era aí a caminhada aí? Foi assim, eu desde o início eu não tinha muito interesse na clínica, né? Hoje em dia eu trabalho com atendimento clínico, então para questões clínicas, não só voltadas para performance, mas no início eu foquei muito mais na parte de preparação esportiva. Então, que a gente trabalha um pouco com psicologia educacional, né? Trazer habilidade, desenvolvimento de habilidades, pensando em desenvolvimento, não só melhora de alguma questão psicológica, né? Hoje em dia eu trabalho com essas duas linhas, mas eu iniciei com pesquisa, então eu sou formado na Federal de São Paulo, né? O campus é Sim. lá em Santos, então eu comecei fazendo algumas avaliações, né, com atletas lá perto do campus, né, onde eu estudei psicologia lá em Santos, então trabalhei com atletas da Portuguesa Santista e do Santos Futebol Clube, todos categorias de base, e avaliação de estresse, ansiedade e alterações de humor, né? Então, fiz minha iniciação científica, meu TCC, meu mestrado dentro dessa área. Então, eu sempre tive um pouco mais voltado para as categorias de base, porque não só porque o acesso ao atleta de alta performance é um pouco dificultado, porque a rotina de treinos também é um pouco difícil acesso. Mas foi aí que eu entrei. E aí, o meu mestrado foi em desenvolvimento de habilidades psicológicas e relações parentais, né? Aí já com atletas de vôlei. E aí, a partir desse momento, eu saí um pouco do futebol e foquei bastante no voleibol. Então, passei, logo depois que eu terminei o mestrado em 2013, eu fiquei uns 5 anos. Ainda hoje eu faço acompanhamentos lá pela Federação Paulista de Voleibol. E Luiz, claro, assim, na área, voltando aí do futebol que você está falando, né, do trabalho da base, porque a gente sabe que existe barreiras ainda em relação ao trabalho do psicólogo no futebol. No esporte em si, existe uma dificuldade menor, ainda existe, mas bem menor. A gente ouvindo, assim, de pessoas ligadas ao futebol, o jogador fala, eu não sou maluco, eu não quero psicólogo porque eu não sou maluco. O treinador acha que você vai entrar na mente do atleta e vai fazer
ficar contra ele, diversas outras situações que existe essa barreira em relação ao trabalho do psicólogo no futebol em si. E na base, o importante é que você pega atletas que estão na formação não só como jogador de futebol profissional, mas como ser humano, né? Como pessoa, né? A mudança física, a mudança em relação aos estudos, aos relacionamentos iniciam-se, né? A vida amorosa, né? Tem tudo vai mexendo e tudo vai incrementando e vai chegando na mente de um jovem. Fora que no futebol ele ganha uma responsabilidade muito grande de ser o personagem que pode mudar a vida de uma família inteira, né? Então, ou seja, aumenta-se a responsabilidade de ele dar certo, né? Aumenta-se a pressão para que ele seja um bom jogador profissional. Como que você vê essa função, né, de que esse receio que ainda existe no meio sobre o trabalho psicólogo e a importância de se ter este profissional na base, porque é exatamente essas mudanças que eu citei que vão estar sempre em ebulição nesse momento. Olha, com certeza, sim. Eu vejo que melhorou bastante, né, o acesso do psicólogo. No início era um pouco mais dificultado, assim como o futebol ele tem algumas certas resistências, alguns formatos, né, e que quebrar alguns desses paradigmas vai muito trabalho, vai muito também da iniciativa das pessoas. Eu acredito também que tem uma responsabilidade dos próprios psicólogos que têm se aprofundado um pouco mais, tem se apropriado um pouco mais. No início, a gente via muitos psicólogos que talvez migravam da clínica, então não entendiam o esporte como uma área específica, então falhava em algumas coisas, né? Então a gente percebe que hoje existem excelentes profissionais que fazem um trabalho ético, um trabalho bem estruturado, um trabalho interdisciplinar. Essa é uma grande questão, que você conseguir ter uma articulação com a equipe técnica e os jogadores é fundamental para você ter um trabalho bem elaborado. E principalmente na base, porque é justamente isso, é a formação da base, é o desenvolvimento de habilidades e que vai ser tão importante para ter uma boa estrutura, não só durante o desenvolvimento do atleta, né, no auge do desenvolvimento, mas também pensando no futuro, pensando na transição, pensando após o rendimento, né? E é muito importante o psicólogo estar dentro dessa área, porque fazendo um bom trabalho na categoria de base, você consegue prevenir algumas das principais questões, alguns principais problemas que podem surgir no decorrer, né, da vida adulta, já do alto rendimento, que a gente sabe que é muito complicado, são muitas pressões e, enfim, até a questão de saúde. A gente fala que os atletas têm uma grande saúde, mas o alto rendimento, ele mexe muito com a saúde dos atletas. Então, você vê que é uma pressão muito grande, é uma exigência muito grande. E eu comento para meus alunos de psicologia que eu falo que quer começar, pega na categoria de base, desde a formação, vai formando o vínculo, essa resistência que pode existir no principal, se você começa a trabalhar desde o início, ele já chega com outro pensamento. Faz todo sentido a gente entender por que se cria isso, não só para a resistência do futebol, talvez por problemas de aproximação dos psicólogos, e quando a gente vai quebrando essas barreiras, a gente consegue ajudar a trazer um olhar melhor, não só para os atletas, né, mas pensando no esporte em si. Então, pensando na base, com certeza, a gente pensar em alguns aspectos, né? Então, eu falo até das ações lá do sindicato, que a gente tem trabalho de palestras, né, com categorias de base de diversos times, falando sobre questões polêmicas, né, dentro do esporte, como abuso sexual, como exploração, como questões de vulnerabilidade. Isso, a Silvana, que está com a gente no sindicato, ela é fantástica. Então, são todas as questões que é justamente o nome, trabalhar na base, ter uma boa base, uma base bem estruturada, isso auxilia bastante no atleta em si, pensando no desenvolvimento dele, pensando como o ser humano, né? E depois nesse desenvolvimento como carreira, de uma forma geral. E Luiz, isso que eu falei, que o jovem atleta ele tem que carregar nas costas a família inteira. E essa pressão que fica nele, dele dar certo, ele tem que dar certo, porque a família inteira tem a grande esperança que ele vai fazer com que
uma família, e não são poucos, infelizmente, são muitas pessoas, de tirar de um momento, de algo desigual para algo que a maior parte do brasileiro não vive, né? Que são os contratos milionários, uma mudança de vida radical, né? E para uma boa Sim, mudança, claro. Mas assim, sim. como que fica esse psicológico e como que você pode atuar e de que maneira que você pode ajudar para essa pressão que é carregada? Porque ele tem que dar certo, aguentar a pressão de fazer bons jogos, jogar bem, cobrança do técnico. Já existe agora uma cobertura, um acompanhamento de jogos, pelo menos da base, ou seja, até um Uhum. torcedor ou outro pode até nas redes sociais ou incomodá-lo. A gente vai falar também de rede social no próximo bloco, mas Sim. como que lida, como que fica a cabeça desse jovem atleta com tanta coisa para se der certo num lugar que a gente sabe que o funil é muito pequeno e poucos dão certo. Olha, você tem razão, essa é uma coisa, uma realidade que às vezes é, fica muito oculta, as pessoas olham aquilo que dá certo, alguns, e obviamente os jovens, eles vão criar os ídolos, né, que, enfim, os super-heróis são os grandes jogadores e são os grandes feitos, né, e que acaba nivelando, né, criando uma imagem, criando algo idealizado, e que quando a gente vê o que realmente acontece é que o futebol ele é bem exclusivo, muito, a grande maioria acaba, enfim, ficando de fora ou recebendo salários próximos dos salários mínimos, esses salários exorbitantes, eles são a grande minoria, muitos atletas, eles passam dificuldades, então, inclusive, uma das ações que nós temos lá do sindicato é de olhar para esse atleta, mas trabalhando isso na base, né, muitas crianças, muitos ainda não têm maturidade para isso, e às vezes tem essa cobrança da família de dar certo, de mudar de vida, e que ele traz aquela responsabilidade, ele traz aquilo na fala e acaba esquecendo de outras coisas, que é o porquê que ele escolheu aquele esporte, algo que é para ser divertido, algo que é para desenvolver outras questões, né, de socialização. Alguns utilizam o esporte para ter uma boa alimentação, ter um acesso à escola, então, com uma possibilidade de crescimento. E que dentro desses parâmetros, né, quando algo que é mais palpável, algo que não foge tanto da realidade, você consegue trabalhar sonhos, que olha, eu quero Sim. isso, mas entender que a realidade às vezes é um pouco complicada, pode gerar algumas frustrações e principalmente se preparar para entender quais que são as possibilidades, o que é possível, trabalhar muito com a família. Você falou um ponto que assim não tem como trabalhar com jovens sem trabalhar com a família, sem trabalhar com essa a base da base ali, né? Sim. Então, entender que existem algumas pressões, algumas questões que, se for para acontecer, o atleta ele vai se preparando para aquilo, mas adiantar muito não vai fazer bem não só para a família, mas para ele como uma forma geral. Então, a gente percebe quando tem algumas grandes alterações, não só de pressão, mas de condutas mesmo, ou uma queda muito grande de desempenho, quando começa a vir essas aspirações. Então, uma projeção muito grande de melhora social, uma responsabilidade, então acaba colocando uma responsabilidade que é dos pais de fornecer estrutura no filho, de dar estruturas para os pais muito precocemente. Então, é algo que talvez é uma criança ainda, que ela quer brincar, ainda quer descobrir, quer ver como é que é, e acaba trazendo responsabilidades que não está pronto, não está preparado para elaborar isso. Ele está no momento de descobrir, de se desenvolver, de se divertir, e que estar naquele ambiente e todo o imaginário social que vem disso, então, o que as pessoas pensam, o que os meus amigos pensam, o que é no colégio, isso acontece muito, a gente trabalha bastante isso, né? Aquele menino, ele é atleta, então tem uma visão diferente, opa, tem um olhar diferente, mas ao mesmo tempo tem uma questão com os professores. Então, tudo isso mexe muito com a formação da identidade, com a estrutura emocional, tá aí, muitos, até por conta da Olimpíada, cresceu bastante essa questão da saúde mental, e aí a gente perceber que são os seres humanos ali, e se coloca uma expectativa muito grande, e que às vezes se esquece, né, que tem toda uma formação, tem todo uma pessoa ali por trás que também tem sonhos, também tem frustrações e que acaba se sentindo às vezes tendo que
que responder às expectativas das outras pessoas. Isso, quando se trata de crianças e de jovens, e a gente sabe bastante dessa questão do desenvolvimento, isso pode ter um impacto muito grande na formação da vida adulta. Estamos conversando com o Luiz Manfrinati, que é psicólogo do Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo aqui no A Bola Não Para e já voltamos para conversar mais com o Luiz com outros temas importantes voltados à psicologia esportiva. Já voltamos, rápido intervalo para vocês aí. Eu tô aqui no Versa Brooklyn, estúdio 123 dormitórios, com o senador Milton Campos, 175, claro, no Brooklyn. E o Lazer Piquet da Camargo Corrêa, conta pra gente. O lazer nosso é completo, você tem salão de festas no térreo, você tem uma piscina no 6º andar, que são das unidades não residenciais, e você tem uma segunda piscina semiolímpica no rooftop, no nosso terraço. Vale a pena conhecer aqui o Versa Brooklyn. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26, Vivo Fibra, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br. Confira a programação do canal de São Paulo, tem programas, uma programação bem legal, programas interessantes, vale a pena acompanhar. E meu canal no YouTube, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, toda segunda-feira, simultaneamente. Canal de São Paulo, meu canal no YouTube, tem um programa A Bola Não Para, às 8 da noite. Nós estamos conversando com o Luiz Manfrinati, psicólogo do Sindicato de Atletas de São Paulo. Luiz, agora a gente falou um pouquinho aí da base do jovem que sonha ser uma estrela, né, no esporte. Mas nós vimos aí, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, uma estrela dando uma parada ali, paralisou. Simone Biles, por exemplo, na ginástica artística, grande nome, fez em 2016, no Rio de Janeiro, algo surreal para o atleta, né, com conquistas, medalhas, e era apontada como uma grande favorita para o Japão, né, uma preparação diferente para todos os atletas em virtude da pandemia, né, houve uma mudança em relação à preparação, não só física, psicológica do atleta, né? Mas se a gente pensar nos Estados Unidos, que tem um apoio total ao atleta, a gente fala, poxa, eu acho que nesse ponto ela pode não ter sofrido, né? Já que aqui no Brasil a gente sabe que o atleta ficou psicologicamente muito mais abalado, porque tinha que ficar preocupado com o patrocínio, lugar para treinar, a dificuldade foi muito maior para o brasileiro. Mas nesse tema da Simone Biles, que ficou, muito se falou a respeito, né? No tênis nós tivemos também uma atleta, né? Que acabou desistindo do torneio, de Roland Garros, em virtude dessa obrigatoriedade de uma entrevista coletiva, de uma entrevista após os Jogos do Roland Garros, sim. Ela tem que dar uma entrevista, né, a Naomi, atleta do Japão, inclusive acendeu a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos, mas eu queria que você falasse um pouquinho, já uma atleta consagrada, com a Simone Biles, que travou, não quis competir, foi lá só para a trave no final, voltar às competições, acabou desistindo. O Brasil foi interessante porque surgiu a Rebeca, né, e conseguiu com muito brilhantismo aí 2 medalhas importantes, né, para o Brasil, para a ginástica é muito importante, conquistas, a gente sabe que funciona assim no esporte brasileiro, mas queria que você avaliasse um pouquinho esse lado, né, por mais que tenha conquistas, apoio, mídia, a pessoa pode dar uma travada e aí não conseguir desempenhar a sua função, a sua profissão. O seu esporte foi o caso que aconteceu com a Simone Biles. Eu acho que o que aconteceu, né, e ela ter parado, ela ter desistido, ele traz um marco para os jogos e para o esporte de alto rendimento e que eu vejo como algo muito importante, né, para você destacar a importância da saúde mental dos atletas e entender esse lado humano que a gente comenta, né, o algo além da performance a todo custo. E o custo é algo que é importante. A que custo é aquilo? Um custo de uma pressão extrema, um custo de carregar expectativas ali. Então, eu acho que é um marco importante essa fala dela e eu acho que pode inspirar não só outros atletas a conseguirem colocar limites, né? Entender que o custo do desempenho, obviamente, o atleta está ali porque ele gosta, porque ele está, ou às vezes porque ele precisa, mas o ponto é quando chega a extrapolar alguns limites
sobre-humanos, né, e que gera sofrimento, que gera sequelas, que gera algo que não aparece ali, né, que fora enfim, da mídia, tudo ali, essa outra parte não aparece. A gente tem muitos atletas ali que lidam com estresse emocional extremos. Nós temos o próprio Phelps, que teve Sim. algumas questões, algumas relacionadas até com abuso de substâncias, então, como formas para lidar com toda essa rotina. Então, é uma rotina de treinos mais do que uma carga diária absurda, então você acaba abrindo mão de convívio social, então, e que muitas pessoas às vezes acabam, né, associando com fama e com dinheiro, e a gente acaba esquecendo que faz parte da vida da pessoa ter aquele dia a dia, ter um pouco mais de cuidado, né, com relação às coisas que dão prazer. Então, onde eu quero chegar aqui, eu acho que foi muito importante isso, acaba dando possibilidade para outras pessoas, encorajando outras pessoas a colocarem esses limites, encorajando comissões técnicas a observar esse outro lado, né, do desempenho, que não a todo custo, mas voltado para entender o o atleta na sua totalidade, entender quais são as questões que ele pode estar passando, o que ele espera daquilo, o que ele quer do esporte, e focado um pouco mais na vivência do atleta, né, desse lado humano. Então, acho que é uma possibilidade importante. A gente, enfim, é muito ruim quando chega a esse extremo, chega a esse ponto para precisar ter uma atuação, e eu acredito que vão começar a ter um pouco mais de olhar para estratégias de prevenção, né? Então, de preparação para não chegar a um ponto enfim, de desistência, ou até quando passa desse ponto e a pessoa fala, putz, eu não deveria ter tentado porque o revés está muito desconfortável, né? Então, dando como exemplo... Oh, desculpe. Não, eu só fazer uma em cima disso, até porque quando aconteceu com a Simone Biles, né, e ninguém imaginava, poxa, ela é super campeã, favoritíssima, todo mundo falava, poxa, ela vai ganhar tudo, ela vai ser multimedalhas, né? E aí trouxe um questionamento, não só desse lado, poxa, a gente não pensou no lado psicológico dela, mas também, é frescura, pô, ela tem tudo aí, tá com frescura, sabe, aquela coisa que você ter um problema psicológico, você tem que ter um problema gravíssimo, tem que ser sempre aliado a isso, né? Queria que você falasse um pouquinho, porque foi colocado isso, pô, tá frescura, isso aí não... isso é bobagem, ela viu que não tinha gente melhor que ela desistiu. Várias hipóteses foram colocadas para tentar se explicar essas desistências que ela teve na Olimpíada. Essas interpretações que as pessoas fazem, né, elas são muito curiosas, né, e eu gosto de tomar muito cuidado com isso, porque como a gente não conhece o atleta, né, muitas pessoas colocam muitas próprias expectativas, as frustrações de ver aqui, de ter aquilo, então diante daquilo acaba procurando algumas alternativas. Mas voltando para fatos mesmo, foi uma escolha dela, e ela quis explicar o porquê, então isso é importante, até pensando para um atleta, de como que foi tudo aquilo. Então, como se comentou, apesar dos times americanos terem uma boa estrutura, a questão da competitividade, ainda mais em Jogos Olímpicos, e ter medalhas ali é uma pressão muito grande, e que para um atleta, né, ele dá um basta ali, pensando em todos esses pontos, ele é algo que a gente tem que observar, é algo que é importante. E que, como você comentou, é curioso porque as pessoas acabam criando, né, ideias, interpretações, e que acabam criando não um estereótipo, mas às vezes desvalorizando um pouco tudo que foi o trabalho para estar ali. Obviamente ela treinou muito tempo, assim como outros tantos atletas, e que para chegar a um ponto de desistir, a gente tem que olhar, tá, o que pode estar acontecendo, qual que é a importância disso, não só desistir como não tentou, como até um pensamento automático e até um pouco injusto, sem entender um pouco o contexto, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esses pensamentos, que às vezes podem vir de uma certa frustração nossa mesmo, né? Sim. E que, na verdade, é uma possibilidade para olhar de uma forma diferenciada para o esporte, enfim, de um contexto amplo. Pegando o exemplo no futebol, né,
assim, não só no futebol, mas de uma forma geral dos esportes, mas o futebol como algo que a gente tem mais contato, né? Mesmo nas peneiras que a gente vê, assim, a expectativa da criança, então lidar com aquela Frustração. frustração, tudo aquilo, é um aspecto assim que a gente vê em diversas peneiras, assim, então a gente tenta fazer um trabalho, uma preparação, mas não é fácil. E que então lidar com isso, colocar alguns limites, enfim, conseguir separar aquilo do que é bom, do que você consegue, é muito difícil para atletas formados e para jovens, então é mais difícil ainda colocar esse limite. Então, daí que entra o papel não só do psicólogo, mas de toda a equipe e da estruturação da família. A gente tem um bom cuidado, e quando o atleta ele percebe que o futebol, o esporte de uma forma geral, ele faz parte do dia a dia dele, mas ele não é só aquilo, ele não é só o esporte, ele tem outras opções, aquilo já muda um pouco a pressão que se coloca e a forma como ele lida com aquilo. E os limites que ele coloca para as pessoas, pensando naquilo que também é importante para ele, como ele se sente. Então, algumas pessoas assim vão falar que pode ser uma frescura, etc., mas isso é muito difícil. E mesmo se fosse a escolha para ele colocar aquilo e se posicionar, já indica algo muito importante para o atleta, né? Então, eu acho que é um movimento que pode ser muito importante aí, até para ganhar voz dentre os atletas, e é uma das coisas que a gente trabalha bastante no sindicato, né? Então, procurar ver o que é interessante para o atleta, quais são os interesses dele, qual que é, às vezes, algumas questões que faltam de informação e conseguir buscar o sonho dele, né? Como qualquer outra pessoa busca ali. Com certeza. E já indo para o lado das redes sociais, né, Luiz, do posicionamento do atleta porque normalmente a gente, né, como ser humano, é normal, né? A gente pode receber 20 elogios. Aí uma crítica, a gente vai mirar na crítica, vai ficar pesando essa crítica e os 20 elogios a gente deixa de lado, né? Realmente a crítica pesa, dói muito mais do que os elogios. Os elogios não deixam você mais forte, né? Pelo contrário, a crítica te deixa fraco, né? Então, assim, como que você vê isso, né, do uso das redes sociais, porque os atletas cada vez mais presentes nas redes sociais, se manifestando, falando, colocando a sua vida no seu dia a dia, e com esse exemplo que eu falei da Naomi Osaka, que é uma tenista, que lá em Roland Garros ela tem essa obrigação, né, todo tenista tem que dar a entrevista obrigatória pós-partida, e ela não queria falar, se estava falando, se sentindo incomodada, pressionada por essa obrigação, e aí as críticas foram muito fortes para cima dela, uns defendendo, outros criticando, e aí ela resolveu desistir do torneio, e muitos questionou até quanto isso mexeu com ela, né? Até quanto essa cobrança vinda não só por parte dos tenistas, do público em geral, mas as redes sociais fez com que ela largasse um torneio tão importante como o Roland Garros. E como que você vê essa utilização das redes sociais também, viu, Luiz? Olha, eu acho que tem que se tomar muito cuidado, né? E não é de hoje essa questão das redes sociais, uma vez que ela tem todo um acesso, né? Então, parece que a pessoa fica mais vulnerável, e isso tem, obviamente, alguns pontos que a pessoa faz bem, no sentido de colocar aquilo, só que também você acaba ficando mais atingível, mais vulnerável. Se a pessoa não está bem, se ela não está se sentindo bem, aquilo acaba sendo uma porta de entrada para desenvolvimento de algumas questões, eu não diria de transtorno, mas de desconfortos emocionais e sociais. Então, acaba se atribuindo uma responsabilidade. A gente sabe que a mídia ela é importante, ela faz parte da vida da pessoa, o contato social, mas acaba se criando uma imagem, uma dependência, uma relação com aquele mecanismo, né, sem filtros, e aquilo às vezes acaba reproduzindo alguma coisa ou criando expectativas irreais em cima do que aparece ali na imagem. E, enfim, não se trata de simplesmente extirpar, né, tirar ali, né, mas saber conviver com aquilo, saber entender. Então, acho que ainda muitos atletas, principalmente novos atletas, ou até outros que ainda não estão aprendendo ainda a lidar com aquilo, principalmente filtrar, ou a gente sabe que tem muitas pessoas que vão elogiar, mas muitas vão
querer, enfim, sabotar, vão querer trazer para baixo, e aí, enfim, tem as questões das próprias pessoas, mas saber filtrar isso é muito importante, principalmente com a maior exposição que a gente percebe hoje em dia, né? Então, eu acho que precisa ter um trabalho muito importante do significado que é a rede social e, como tal, né, de contatos, e hoje a gente sabe de divulgações, mas entender também que não vai ser as mil maravilhas e saber filtrar algumas dessas coisas como parte, não só para os atletas, né, mas principalmente porque estão mais expostos, então comentários, pensamentos, tudo isso, enfim, pode acabar não só trazendo um desconforto para ele, mas é algo que é fora de campo, que deveria estar relacionado com questões de lazer, acabam impactando ali na vida da pessoa, enfim, a gente vê atletas sendo perseguidos aí, tem aquele exemplo, eu não lembro qual foi o nome do goleiro lá que tinha, que as redes sociais votaram como Sidão. uma forma até Foi o Sidão. super pejorativa. Foi o Sidão. Sidão. Então, esse foi um grande exemplo do que aconteceu, de como que as redes sociais, esse mecanismo, a gente ainda não está preparado para lidar com isso e, enfim, e filtrar algumas das questões. Então, eu acho que é necessário, a gente sabe que está dentro da atualidade, só que ainda é importante ter filtros, ou seja, entender, e eu falo assim, a pessoa que ela se ofende ali, ela precisa entender como ela é, como ela se sente, por que aquilo é importante para ela. Ela conseguindo fazer isso, ela consegue filtrar, ela consegue blindar aquilo que vai aparecer e a partir daí conseguir lidar melhor com aquela situação. Então, eu brinco que muitos que a gente trabalha é o autoconhecimento, você tendo isso bem desenvolvido, aquilo bem característico para você, já é um passo importante para você conseguir, enfim, filtrar o que outros vão querer falar sobre você ou o impacto que aquilo pode ter na sua vida. Legal. Ô Luiz, e para encerrar, agradecer sua atenção aqui com o programa Bola Não Para, no sindicato, como que é a sua forma de atendimento? Atendimento de quem eu procuro, de quem procura o sindicato, ou é nas palestras? Como que funciona o seu trabalho no sindicato? Olha, o sindicato ele tem um trabalho muito bacana, né? A gente trabalha pensando nas questões de saúde do atleta. Então, nós temos algumas frentes, né, pensando não só em promoção e prevenção de saúde, né, questões relacionadas à saúde de uma forma geral. Então, dentre as linhas, né, que eu atuo principalmente, são palestras, né, educacionais. Então, tem o programa que o sindicato apoia, que é o Educatleta, que é uma ideia super bacana, de capacitação do atleta. Então, além do esporte, o que ele vai ter a mais de preparação para ele ter um futuro? Então, além do esporte, que a gente sabe que a carreira esportiva ela é muito breve, então, muito breve, exatamente. E aí, ele está parando de jogar onde muitas outras pessoas estão no auge ali da produtividade. Então, todas as questões é algo que o sindicato trabalha bastante, então eu entrei nessa área. Então, podendo participar um pouco dessa parte mais educativa, de formação mesmo. Tem os atletas que têm interesse, né, de atendimentos psicológicos, eles podem entrar em contato com o sindicato, eu faço acompanhamento. Eu entrei principalmente não só para trabalhar com o time lá do sindicato, que é a Expressão, mas também por conta da demanda que os atletas estavam demonstrando durante a pandemia, e agora a gente vai retomar os treinos do Expressão. O Expressão é um time que o sindicato tem para receber, né, atletas que estão sem clube, e o atleta ele precisa estar em ritmo, uma vez que ele está, exatamente, quando ele está desempregado, ele é mais difícil ainda se você se recolocar. Por quê? Porque você está fora de ritmo. Então, a ideia do sindicato ali do Expressão é justamente você fornecer uma estrutura de um time para que ele possa estar em movimento e aí sim poder se recolocar no mercado de trabalho. Então, tem esse trabalho também com os atletas lá de preparação psicológica, não só acompanhamento para questões do dia a dia, mas também preparação para desempenho.
E nós também temos a dinâmica que a gente faz de quinta-feira, é o nome que a gente chama, né, que é um ciclo de palestras com diversos temas relacionados ao esporte. Semana retrasada, nós tivemos o Aranha para falar um pouco sobre racismo no futebol, falamos sobre transição de carreira, então a ideia é falamos sobre abuso sexual, e principalmente com crianças, então a gente toca na ferida, a gente mexe nos pontos que são importantes, pensando numa melhor estrutura do futebol e do esporte como um todo. Legal. Luiz, muito obrigado por atender aqui o programa Bola Não Para. Sucesso para você na carreira, na psicologia esportiva, no trabalho no sindicato e todas as suas frentes aí de trabalho. Muito obrigado e boa sorte. Fred, eu sou fã aqui do seu trabalho, enfim, de toda essa ideia, né, de trazer a fala de psicólogos, de profissionais dentro do esporte, e foi um prazer poder contribuir um pouco aí, e agradeço os questionamentos, agradeço toda a atenção e estou à disposição sempre que precisar. Mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa e pelo programa. Tudo Legal. de bom para você. Muito obrigado. Agradecendo o Luiz Manfrinati, foi nosso convidado psicólogo do Sindicato dos Atletas aqui de São Paulo. O programa Bola Não Para volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!